Você sente que o estresse está te controlando e acorda cansado, sem energia, mesmo dormindo bem. Parece que seu corpo não responde. E o mais frustrante, você faz dieta, treina e tenta relaxar, mas nada parece funcionar. Então é nesse vídeo que eu vou te falar dele. Eu vou te dar a resposta para isso, que é o cortisol. Mas antes, quero que você clique aqui no joinha, então deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam desse vilãozinho que pode estar roubando a sua energia e também se inscreva no nosso canal, porque toda vez que subir um vídeo novo, você vai receber um sinalzinho, um sininho, né? De notificação que está chegando um vídeo novo falando de saúde, bem-estar e longevidade saudável. Meu nome é Homero Avelar, sou biomédico, especialista em fisiologia e nutrição ortomolecular. E nos últimos anos tenho estudado e ajudado várias pessoas a se recuperarem da sua energia, melhorar a sua ansiedade, o seu sono, seu foco e seu bem-estar por meio de suplementos, nutracêuticos, fitoterápicos. E hoje eu vou te mostrar como identificar um desequilíbrio nesse eixo, que pode causar várias coisas no seu corpo, principalmente elevar o seu estresse, a sua raiva, sua falta de paciência e seu esgotamento. Então, nós vamos entender o metabolismo do cortisol. Então, vem comigo, vou compartilhar aqui para você a nossa aulinha para você se situar aqui e me acompanhar no meu raciocínio. Então, nós vamos entender agora, pessoal, a fisiologia do cortisol. O que acontece? Quais são os desequilíbrios que ele acomete na nossa saúde, né? Então, o que é o cortisol, né? Vamos falar um pouquinho do cortisol. O cortisol, ele é produzido no nosso hipotálamo. Na verdade, não produzido. No hipotálamo, eu tenho um estímulo, que é liberado um hormônio, e esse hormônio é o CRH, que libera no hipotálamo, que por sua vez estimula a hipófise, que é um sinalzinho para a nossa hipófise liberar outro hormônio, que é o ACTH. E esse hormônio estimula sua glândula adrenal a produzir o cortisol. E quando isso tudo está equilibrado, o cortisol sobe quando é necessário e desce depois. E o cortisol tem algumas funções muito importantes, pessoal. O cortisol, ele é anti-inflamatório, antioxidante, lógico que quando ele está em equilíbrio e quando ele está sendo produzido no horário, no tempo certo, de acordo com a sua fisiologia e seu ciclo circadiano. Mas com esse estresse crônico, noites mal dormidas, correria do dia a dia, excesso de tarefas, má alimentação. Tem pessoas que não dão conta nem de alimentar devido à correria do dia a dia, não tem hora para alimentar. Você é uma delas? Você se identifica que às vezes não tem hora, não tem como você parar para almoçar. Você para quando dá, quando o serviço cessa. Você for uma delas, escreve aqui embaixo nos comentários. E isso deixa tudo fora de controle. E o resultado é, o seu cortisol sobe demais ou ele pode despencar. Os dois cenários são prejudiciais, muito ruim para o nosso organismo. Então, pessoal, quais são as funções? Para que esse cortisol serve? Então, ele serve para o metabolismo energético. Então, o nosso cortisol, ele está ali dentro do nosso metabolismo de energia. Então, ele faz o nosso corpo produzir mais energia, né? Muito bom, né? O cortisol também está relacionado com a nossa imunidade. Isso mesmo, o cortisol atua ajudando na imunidade. Ele ajuda muito, como ele é antioxidante e anti-inflamatório, então ele tem essa função, né?
de melhorar e controlar a resposta imune, né? Desde o momento que ele controla a inflamação. O cortisol também, ele regula a pressão arterial, né? Ele modula o tônus dos vasos sanguíneos, isso é muito importante. Além de apoiar a memória, ele apoia o metabolismo do cérebro. Então, o cortisol desempenha diversas funções. Ele atua também, pessoal, ajudando no metabolismo da glicose também. Então, o cortisol também ele atua modulando o metabolismo da glicose. Então, tá aí uma dica importante para os diabéticos, né? E quais são as causas desse cortisol quando ele fica muito, mas muito alto, né? Tem algumas causas que deixam esse cortisol desequilibrado, né? Então, quais são as causas? É quando nós estamos um pico de estresse elevado, então não tem como controlar, a gente fica com cortisol bem alto, né? Quando nós temos o uso prolongado de altas doses de medicamentos, de corticoides, como prednisona, dexametasona, que pode ajudar a tratar outras doenças, mas causam desequilíbrio no nosso cortisol. Então, nós precisamos ficar atento quanto a isso, né? E o estresse, né? Eu acabei de falar aqui do estresse, da correria do dia a dia, também faz esse cortisol ficar alto. Mas e as causas endógenas, né? Que é algum problema no nosso corpo, né? Então tem, por exemplo, como eu expliquei lá no começo, o mecanismo ali do hipotálamo, da hipófise, da adrenal. Então, qualquer lesão nessas áreas pode causar também uma alteração e um aumento no cortisol, né? Nós temos um bem comum, pessoal, que é a doença de Cushing, que é um tumor benigno, né? Um adenoma na hipófise, que faz produzir o ACTH, que vai dar estímulo para a nossa adrenal, muito, né? Então, ele tem excesso. Então, ele super estimula a nossa adrenal a produzir cortisol. Então, essa é a causa endógena mais comum. Mas a gente pode ter problema na adrenal, né? Talvez um tumor na adrenal. Geralmente, esses tumores na adrenal são benignos, né? Também pode causar esse aumento de cortisol, né? A produção, essa produção desse tumor faz aumentar rápido, aí o cortisol aumenta. E quais são os sintomas? Mas assim, você vai falar, não, mas eu posso estar com estresse. Qual que é os sintomas de eu estar com cortisol alto? Vou falar para você, metabolismo. Por exemplo, você tem um ganho de peso exagerado. Então, você começa a ganhar de peso muito rápido, muito rápido. Então, você tem um ganho de peso muito rápido. Então, isso nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Principalmente ali, ó, na região abdominal. Nós também começamos a ficar com o rosto arredondado e a nossa pele vai ficando frágil, aquela pele fininha, né? Nós temos problemas de pressão alterada e, lógico, né? Ansiedade extremo, né? Uma alta ansiedade, você tá ali um fio, né? Você tá no estopim para explodir. E insônia, falta de libido e o desânimo. Tudo isso é um dos sintomas do cortisol alto, né? E nós temos também o contrário, pessoal, o cortisol baixo, né? E o que pode ser esse cortisol baixo? O que pode acontecer? Geralmente, o cortisol baixo, ele vem com alguma lesão, principalmente ali na adrenal. Então, quando a gente tem lesão na adrenal, geralmente nós temos uma baixa produção de cortisol. Essa é uma das causas mais comuns, né? Inclusive tem até o nome, é doença de Addison, que também é esse problema que está diretamente ligado na adrenal. Então, geralmente a gente vai direto lá procurar isso. Mas também, pessoal, tem abaixa muito quando eu estou fazendo muito uso de corticoides e eu tiro ele de uma vez. Então, quando eu tiro esse corticoide, eu tenho uma suspensão abrupta de corticoide, também pode ter uma baixa de cortisol, porque
é como se o meu eixo do hipotálamo adormece, né? Porque eu estou dando tanto corticoide, ele fica meio adormecido e até ele voltar, né? Vamos dizer, até ele pegar e voltar a produzir de novo, demora um tempo. E aí, nesse demorar um tempo, eu tenho uma insuficiência de cortisol temporária ou pode ficar, vamos dizer, prolongada. E a gente precisa tomar muito cuidado, né? E quando eu tenho cortisol baixo, como que eu vou descobrir isso, Homero? O cortisol baixo, pessoal, você tem fadiga extrema, então cansaço extremo, aquele cansaço que você fala assim, meu Deus, eu não dou conta, eu não consigo ficar em pé, eu não dou conta de fazer nada. Esse é um dos sintomas do cortisol baixo. Tonturas, náuseas são bem comuns, as tonturas, né? Um desejo louco por sal também pode ser, e uma queda de pressão e uma apatia. Isso é um dos sintomas para se investigar se o seu cortisol pode estar baixo, né? E se você está tendo um desequilíbrio nesse eixo. Vocês estão compreendendo tanto que o cortisol é importante para a nossa saúde? Eu lembro, vou contar um caso aqui de uma paciente que chegou no consultório com aquele sintoma clássico, assim, fadiga, um ganho de peso acima do normal, uma sensação de estar ali travada, pertinho para estourar ali, com muito estresse, né? E aí, a gente pediu os exames, né? E foi notar que o cortisol dela estava desregulado. E por que esse cortisol estava desregulado? Porque ela tinha acabado de sair, né, de uma doença e usado muito anti-inflamatório, muito corticoide, e isso desregulou o cortisol dela, além da preocupação, da correria do dia a dia, do estresse, isso estourou, então o cortisol dela ficou muito elevado. Então nós descobrimos isso e chegou achando que era outra coisa, né? E era basicamente alinhar esses eixos. E a gente alinhou esse eixo, fazendo hábitos de vida saudáveis, como uma boa alimentação, né? Uma alimentação equilibrada, atividade física, uma dieta, né, com bastante antioxidante e anti-inflamatório, e em poucas semanas ela já reestabeleceu a sua energia, mas antes do retorno, ali com 3 semanas, já tinha estabelecido muito bem a sua energia, já começou a dormir melhor, né? E aquela fadiga, aquele cansaço saiu e deu uma aliviada no estresse. Só que juntamente com isso, pessoal, teve o uso de suplementos. E tem alguns suplementos que ajudam muito para o cortisol, para esse metabolismo. Eu vou falar de alguns aqui, talvez alguns vocês já ouviram falar, talvez alguns não, mas eu vou citar alguns aqui só para vocês entenderem que também existe muito esses suplementos. Então, a fitoterapia, os nutracêuticos, as vitaminas e os minerais nos ajudam muito. Por isso que é importante sempre passar por um profissional de saúde que consegue avaliar muito bem isso em você. Então, tem 2 plantas adaptógenas que ajudam muito para equilibrar esse eixo do cortisol. Um deles é a ashwagandha e a outra é a rhodiola rósea. A ashwagandha reduz o cortisol, então ela baixa, melhora o seu sono, né? Então ajuda a acalmar o seu sistema nervoso, né? Então até ajuda um pouquinho na hipertensão descontrolada. E a rhodiola rósea melhora muito a sua energia mental, reduz a sua fadiga, aquele cansaço e o melhor, equilibra o seu humor. Então é muito importante. Outro, você já deve ter ouvido falar dele, é o magnésio, que é um mineral essencial para o funcionamento do nosso organismo. Ele participa de mais de 300 reações do nosso organismo. E o magnésio, ele é essencial para a produção equilibrada do cortisol. E ele também ajuda no relaxamento aí da ansiedade. Então, o magnésio você pode tomar, ele também é um suplemento muito bom. E tem 2 vitaminas que são essenciais. Vou citar as 2 aqui, porque senão nosso vídeo vai ficar longo aqui. Eu vou falar de quase todos. Eu vou falar de 2 que são bastante importantes, que é a vitamina C. A vitamina C, ela protege as glândulas contra o estresse oxidativo, tem visto que ela é um potente antioxidante, e a vitamina B5, que é essencial para quê?
para a produção do cortisol. Então, se eu não tiver vitamina B5, eu atrapalho a produção de cortisol. Então, pessoal, não subestime o poder do seu estilo de vida. Então, faça pequenas mudanças, coloque ali uma atividade física, uma alimentação balanceada, e não fique adiando. Tem muitas pessoas que adiam procurar algum profissional de saúde que vai ajudar. Não deixe isso, não. Não deixe isso, não. E se você sentiu e viu aqui que um desses sintomas aqui se assemelha com você, já escreve aqui nos comentários. Me chama aqui que eu vou falar diretamente com você. Nós temos várias estratégias para te ajudar. Eu sei que você vai gostar. Então, não fique acanhado, não. Já escreve aqui nos comentários para que a gente possa te ajudar. Não fica perdendo tempo, não. Que é muito importante regular tudo isso, né? Então, nós entendemos aqui como que funciona esse metabolismo do cortisol. Nós observamos alguns sinais que podem estar provocando esse desequilíbrio. Vou citar eles aqui novamente. Cansaço, ansiedade, ganho de peso. Então, a gente tem que ficar atento, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida, né? Você e todos nós precisamos viver algo novo. Não precisa a gente ficar vivendo aquele automático ali da correria do dia a dia. Você precisa ter tempo para você cuidar de você. Você precisa ter tempo para comer, porque senão até mesmo o seu rendimento durante o seu dia, na sua fase de trabalho, vai cair. Então, comece a entender o seu corpo, comece a respeitar esses sinais e aplique as soluções que funcionam. Eu estou aqui para te ajudar. Então, pode me procurar como suporte, tá bom? E outra coisa que eu quero falar para vocês, aqui na descrição do vídeo vai ficar algumas estratégias que podem ajudar você. Quais são elas? Aqui nesse vídeo vai ter um link para você olhar o nosso e-book detox. O e-book detox auxilia nessa alimentação, onde você vai ter uma alimentação que vai desintoxicar seu corpo, então abaixando a inflamação com bastante antioxidante, e também vai ter o link da Eleva Nutri. Você já conhece a Eleva Nutri? A Eleva Nutri é um blog onde eu posto artigos diários relacionados com saúde. Então, lá você vai saber sobre saúde, sobre bem-estar, sobre nutracêuticos, suplementos, vitaminas, minerais, as plantas que são os nossos fitoterápicos e também algumas coisas relacionadas com exames. Como interpretar um exame, por exemplo, de cortisol? Qual que é melhor? O cortisol sanguíneo para mim colher e avaliar ou o cortisol salivar? Ou você nem sabia que poderia colher o cortisol salivar? Então, lá no blog você vai ter todas essas informações, mantenha-se informado. Então, isso é muito importante. E não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para mim. O que eu te peço hoje é para que você deixe o seu like. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para que essa mensagem de saúde e bem-estar chegue para mais e mais pessoas que precisam saber disso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você vê que está sentindo esses sintomas, que está cansado, que está sentindo aquela fadiga crônica, está ganhando peso sem saber o que está acontecendo e aquele estresse só lá na tampa. Então, fiquem ligados. Um grande abraço para vocês. Se cuidem e nos encontramos no próximo vídeo.